Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus deste quinto domingo do tempo da Páscoa, já passada a metade desta caminhada pascal, nos traz dois pontos tão bonitos, tão intensos e tão importantes na nossa vida de fé. O primeiro é a atualidade da pessoa de Jesus Cristo e da presença de Deus em nossa vida. Uma atualidade que se transforma em profunda intimidade. Deus e a pessoa que o busca, que o aceita, que a ele se abre. Uma intimidade profunda, intensa, transformadora, que produz efeitos. E de outro lado, o tema do amor levado à prática, aos gestos concretos em direção a Deus e ao próximo, que são a marca típica dos que creem e seguem Jesus Cristo. A primeira leitura deste quinto domingo da Páscoa nos traz a figura de Paulo, neste momento ainda chamado de Saulo, portanto, antes da sua mudança definitiva provocada pela sua conversão, mas já no momento imediatamente posterior ao seu encontro com Jesus Cristo. Não é demais recordar que Saulo era um grande perseguidor dos cristãos dos primeiros tempos. Chegou inclusive a ser o responsável pela morte de cristãos. Até que Jesus vai ao seu encontro, ele cai do cavalo, na expressão que ficou conhecida, percebe que estava perseguindo o lado errado e adere a Jesus Cristo. A leitura de hoje, do capítulo 9 dos Atos, mostra justamente a chegada, o retorno de Saulo a Jerusalém depois daquele encontro com Jesus Cristo. Ele foi acolhido fraternalmente, calorosamente pelos cristãos, de quem era até ontem perseguidor. Barnabé leva Saulo até os apóstolos, Saulo conta tudo aquilo que tinha acontecido, a sua primeira pregação em nome de Cristo na cidade de Damasco, e acontecia então que Saulo, depois seria chamado de Paulo, passa a integrar o grupo dos cristãos. Os cristãos passam a protegê-lo, daqui ele sai para Cesareia, depois para Tarso, se torna conhecido mundialmente como Paulo de Tarso, e a leitura conclui-se dizendo: a igreja, apesar das perseguições, vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se consolidava e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. São as minhas páginas preferidas da Bíblia, aquelas dos Atos dos Apóstolos. Claro, depois do Evangelho, porque o coração da Escritura é Jesus Cristo mesmo, mas me agrada tanto ler os Atos dos Apóstolos, porque é a concretude, é a prática, são os impactos, os efeitos da vinda de Jesus Cristo ao mundo, a igreja nascente, a efusão do Espírito. Nós precisamos retomar os Atos dos Apóstolos, voltar a viver daquele jeito, com alegria, com singeleza de coração, com oração profunda, com partilha de bens, com amor sincero correndo entre nós, o que é o melhor testemunho para a sociedade de todos os tempos, o amor concreto entre os cristãos. Não há testemunho melhor do que o amor concreto. O salmista, no Salmo 21, exclama que Deus é o grande louvor que se tem. Ele exclama, o salmista: os pobres do Senhor comem e se saciam, os que procuram o Senhor o louvarão, porque seus corações terão vida para sempre. Voltem ao Senhor, confins da terra, e se convertam, se prostrem, adorando-o todos os povos, porque a minha alma há de viver por Deus. As futuras gerações anunciará o poder e a justiça. Ao povo novo que há de vir fica o anúncio: eis a obra que o Senhor realizou. A obra que Deus realiza no tempo e na história é a obra do amor, da reconciliação, da justiça, da concórdia, do equilíbrio, da tendência sempre presente na humanidade
de buscar aquilo que a transcende. E o que transcende a humanidade é o amor mesmo. E essa humanidade recebeu o amor encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Por essa razão, a segunda leitura de hoje da carta primeira de São João nos traz uma mensagem clara, concreta e muito prática, atualíssima. Não amemos só com palavras, de boca, mas com ações e de verdade. Este é o critério para saber se somos da verdade, se o nosso coração nos acusa ou não. Se o nosso coração não nos acusa, Deus, então, está conosco. Temos confiança diante de Deus. Se o coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração, conhece tudo. Tudo que pedirmos a Ele, porque guardamos seus mandamentos e fazemos a sua vontade, Ele dará. Este é o mandamento de Deus, o mandamento, a síntese de toda a lei, de todos os mandamentos, que nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que Jesus Cristo nos deu. Quem vive assim permanece em Deus, Deus permanece nele. E nós o sabemos pelo Espírito Santo que Ele mandou. Veja, querido irmão, querida irmã, como são fortes essas palavras da Escritura. Amemos não de boca, mas com ações. Eu costumo dizer que o amor é com os braços. O que ama são os braços. Porque o melhor sinônimo de amor é serviço, é doação de si mesmo, é esforço pelo próximo, é aquela caridade concreta, materializada na prática. Esse é o amor dos cristãos, um amor prático, um amor concreto, que faz o bem para o outro, que constrói a justiça, que procura dar ao outro o que ele necessita. Um amor que conhece profundamente ou deseja conhecer profundamente o outro para servi-lo como ele precisa. Um amor que sabe reconhecer o outro, os seus limites, as suas virtudes. Um amor que se faz estrada e verdade no dia a dia da vida. E o amor custa, sempre. É uma das características básicas do amor. Portanto, amar requer esforçar-se, dedicar-se, renunciar a si mesmo. Amar requer a morte do egoísmo, a morte de si mesmo, para elevar o outro. Mas a grande diferença é que quando se ama diante de Deus, nenhum amor fica sem recompensa. Todo amor recebe o cêntuplo. 100 vezes mais do que deu, lhe é restituído pelo amor abundante e generoso de Deus. O Evangelho tirado hoje do capítulo 15 de São João, versículos 1 a 8, é profundo, é intenso, mostra uma intimidade única, uma união grande, incomparável, que Deus estabelece conosco. Nós podemos entrar na intimidade de Deus. Esse Evangelho nos confirma que Jesus Cristo não é um fato do passado. Os cristãos não seguem um mestre, um professor, uma ideia, uma realidade que ficou 20 séculos atrás. Não. Os cristãos seguem uma força de hoje, uma pessoa que está viva, caminha com a humanidade, nela influencia na medida da liberdade também que cada homem, que cada mulher dá ao Senhor. Mas Jesus Cristo é uma pessoa do presente, que vive e age hoje e que habita e quer habitar dentro de cada pessoa. Que fantástico ter Jesus Cristo aqui dentro de mim. Deus que vive em mim e eu que vivo em Deus. Essa é a realidade da leitura de hoje. Nós, como parte do ser de Deus, membros de um único organismo que vive em Deus e que é Deus mesmo. E nós somos parte de Deus. Extraordinário. João diz, palavras de Jesus, eu sou a videira,
Todo ramo que em mim não dá fruto, o Pai o corta. Todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Aqui temos uma lição de botânica, de jardinagem, que é essencial. Para que uma flor dure, frutifique, seja ainda mais bela, é necessária a poda, a limpeza. Existe uma outra imagem muito conhecida também, aquela do diamante bruto, precisa ser lapidado para virar aquele diamante vistoso e valioso, desejado por todos. A nossa relação com Deus segue mais ou menos essa lógica. Para que nós sejamos cada vez mais belos, mais santos, mais fortes, para que nós produzamos cada vez mais fruto, é necessário deixar-se podar, deixar-se limpar. E qual é a poda mais importante de todas? O outro, o próximo. É o próximo que nos mostra o limite do nosso egoísmo, do nosso comodismo, da nossa preguiça, da nossa inveja, da nossa mentira, do nosso orgulho, da nossa vaidade. É no amor ao próximo que mais nos podamos, porque, como dizia há pouco, o amor custa, o amor exige, e exige renúncia de si mesmo, exige esforço, exige abertura, exige generosidade. A grande poda da nossa vida é o amor concreto praticado ao próximo. É o que mais nos deixa virtuosos. Quanto mais amamos ao próximo, mais estamos limpos, podados, mais flores e frutos nós produzimos. Jesus depois diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Que bonito! Jesus quer viver conosco, quer continuar na nossa vida, na nossa história para sempre. Até o dia em que desfeita esta vida mortal, estaremos imortalmente vivos no paraíso com Jesus. Jesus então lança uma frase forte, que deve ser para nós neste domingo um exame de consciência, e é a frase central da minha reflexão de hoje, do Evangelho de hoje. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, também vocês não poderão dar frutos se não permanecerem em mim. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. É uma ilusão grande a ilusão da nossa autossuficiência. Essa ilusão terrível e triste de achar que nós somos potentes, que somos nós, nas nossas forças, na nossa inteligência, nas nossas capacidades, capazes de mudar o mundo, ou mesmo a nós mesmos. É uma ilusão achar que somos fortes o suficiente para transformar as realidades que nos envolvem, a pobreza, a guerra, o ódio, a destruição familiar, a indiferença do nosso tempo, a tristeza, o vazio. Não somos capazes. Não podemos, por nós mesmos, resolver os problemas que nós criamos. Não conseguimos, por nós mesmos, sair do fundo do poço em que nós nos metemos. Precisamos de Deus. Precisamos da força de Deus. Precisamos do resgate que só um Deus é capaz de fazer. Um Deus que desceu ao patamar da nossa humanidade para nos elevar com Ele ao paraíso. Querido irmão, querida irmã, abandone a ilusão de que você pode resolver a sua vida por você mesmo e peça, implore, suplique ao Senhor que esteja com você e que faça o que você precisa fazer. Isso não significa uma omissão da nossa parte. Cada um tem que fazer tudo o que lhe cabe. Mas sem a força de Deus, não vamos para frente. O Evangelho se conclui dizendo: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam tudo o que quiserem e lhes será dado. Nisto o Pai é glorificado, que vocês deem muitos frutos e sejam meus discípulos.
para este domingo e para esta semana. Não percamos de vista a necessidade de produzir frutos. Frutos de paz, de reconciliação, de alegria, de equilíbrio, de harmonia, de plenitude. Frutos que precisam ser vistos lá em casa, lá no ambiente de trabalho, no trânsito, nas relações na comunidade, na sociedade, entre amigos, entre as pessoas todas. Produzir frutos de paz e de alegria. Fazer as pessoas contentes, ajudar as pessoas a encontrarem o sentido da sua existência, saírem do buraco, da escuridão em que estão, são frutos tão importantes que nós precisamos e podemos produzir se estivermos profundamente enraizados em Deus e se formos capazes de amar concretamente. Em cada momento presente, diante de cada pessoa, amar, doando-se pelo bem de cada próximo. O Senhor nos dará 100 vezes mais. Boa semana.